Glória a Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Se você não é inscrito, se você está chegando aqui agora, eu te convido a se inscrever neste canal. Diariamente eu estou vindo aqui compartilhando uma breve palavra, né? Mesmo na minha simples palavra, eu tenho vindo aqui e tenho deixado uma palavra, né, para edificar, né, para louvar o nome do Senhor, para que possa edificar a sua vida. E hoje eu quero estar lendo, né, novamente uma palavra que fica em Daniel. Novamente Deus deu uma palavra para mim em Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 16 em diante. Daniel 6,16. E a palavra do Senhor diz assim: Então o rei deu ordens a eles. Trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Glória a Deus, somente até aqui, né? Essa é um capítulo, né? Capítulo 6, que vai falar sobre Daniel na cova dos leões, né? E aqui essa palavra de Daniel, né? Ela faz nos refletir sobre várias atitudes, né? Primeiro, né? Como Daniel era um homem que servia a Deus, né? Um homem que era temente ao Senhor, que tinha intimidade com Deus, que orava ao Senhor, né? Isso despertou muita inveja, né, de quem estava ao seu redor, né? O rei, por saber que ele era um homem diferente, né, um homem que tinha a presença de Deus sobre a vida dele, porque sim, quem tem a presença de Deus é diferente, tem, né, algo a mais, né, um brilho, né, a presença de Deus. E o governador, né, foi nomeado a governador Daniel, né? E por ele ter sido nomeado governador, né? Isso gerou a inveja, né? A inveja dos satrapas, né? Que aqui é a palavra do Senhor, né? Fala. Daniel, ele, pela inveja, né? O cargo que ele tinha, tinha sido nomeado, né? Tinha gerado muita inveja desses outros homens aqui, né? E por isso eles quiseram acusar Daniel, né? E aqui esse breve ensinamento que o Senhor trouxe ao meu coração vai falar o quê? Da inveja, né? A inveja que as pessoas tenham, né? Quando vê que você é diferente, que você tem a presença de Deus sobre a sua vida. Só que não é essa a palavra que eu queria estar mais assim trazendo aqui, né? Para essa breve tarde, né? Que a gente possamos refletir. A palavra fala, né? Que ele não podia orar, né? E foi por esse motivo, por não poder orar, que aqueles homens que tinham inveja dele, né? Conseguiu, né? Eles conseguiram convencer o rei, né? A lançar aquele decreto, né? Porque Daniel, ele era perfeito, ele fazia tudo corretamente, ele era um homem sábio, né? Em suas atitudes, a não fazer nada que tivesse errado. E a única maneira que eles conseguiram, né, esses satrapas, inventar uma mentira era porque Daniel orava, né, e orava 3 vezes ao dia, né, e Daniel não parou de orar. E isso, né, foi o que gerou a inveja para Daniel ir parar onde? Na cova dos leões, né? E é aí que eu queria chegar, né? Porque que eu comecei o vídeo falando do motivo, né? Que foi a inveja desses homens, né? Que tinha de Daniel, né? Por que eu comecei introduzindo, né? Pra gente saber por que Daniel foi parar nessa cova dos leões, né? Pela inveja que tinha sobre a vida dele, por ele servir a Deus, né? E por ele ter a presença do nosso Deus, né? E a palavra que eu queria estar aqui passando, né, ministrando sobre a cova dos leões, né, sobre por que Daniel, né,
foi parar na cova dos leões? Porque Deus, né, poderia ter livrado. Deus, ele tinha, assim, todo o poder e autoridade para ter aberto os olhos, né, daquele rei e não permitido que Daniel fosse parar na cova dos leões. Mas não, Daniel foi sim para a cova dos leões, né? Deus permitiu, né, que Daniel fosse para a cova dos leões. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. E Deus livrou Daniel lá dentro, né? Deus não livrou da cova, e sim na cova. Dentro da cova foi quando nosso Deus, né, livrou Daniel, né, para mostrar a soberania, o poder, né? Quão Deus é maravilhoso, quão ele pode fazer, né, o impossível, né? Às vezes, a gente, quando estamos em momentos de processo de lutas, de batalha, de dificuldade, a gente tem a intenção, né? Às vezes a gente gera no nosso coração muito se questionar a Deus, né? Muito se perguntar: por que, Senhor? Por que isso acontece na minha vida? Por que o Senhor permitiu eu estar passando por essa situação? Por que o Senhor permitiu isso acontecer? Por que eu estou nessa luta, né? Nessa dificuldade na minha vida, na minha casa, no meu casamento, nos meus filhos, no meu ministério, na minha igreja? Enquanto, né, a gente não deve se questionar. A gente não deve ficar murmurando, né? A questão é essa. Você imagina se Daniel, né, quando aconteceu ali aquele decreto que ele foi jogado nas covas dos leões, você imagina se ele tivesse ficado se questionando, ou se ele ficasse murmurando, né? Deus, mas eu oro ao Senhor, eu busco ao Senhor 3 vezes ao dia, Senhor. Eu sou um servo fiel, Deus. Por que o Senhor permitiu que fossem me jogar na cova, Senhor? Se Daniel, você já imaginou se Daniel fosse murmurar, se Daniel fosse questionar a Deus o porquê, né? E a gente, como ser humanos, a gente tem essa falha dentro de nós, muitas vezes querer entender o trabalhar de Deus, a gente querer questionar o porquê, mas o porquê de tudo, né? Enquanto que muitas das vezes o Senhor vai estar esperando de nós apenas descansar nele, apenas confiar nele, que é na cova que ele vai te livrar, não é da cova, e sim não é da situação, do deserto, da provação que Deus vai te livrar, mas vai ser na provação. Por quê? Porque o Senhor nos molda, meus irmãos. O Senhor nos molda. Nenhum de nós, a gente passa por situações difíceis simplesmente para sofrer ou para acontecer algo ruim na nossa vida. Deus muitas das vezes permite, né, a prova, a luta para nos moldar, né, para nos ensinar, né? Muitas das vezes nós não vamos entender, né, o trabalhar, né, entender os planos de Deus na hora, no momento. Daniel ali, quando ele foi sentenciado, né, a ser jogado ali na cova dos leões, eu acredito que ele não tinha entendido o processo de Deus, né? Ele não tinha entendido o porquê, né, da situação. Mas depois Deus mostrou para ele por que ele estava permitindo aquela situação, permitindo aquela luta na vida dele, né? Às vezes a gente não vai entender na hora da situação, da luta, por que a gente está passando, né? Só depois, quando a gente já tiver vencido aquilo, é que a gente vai entender o porquê, né? Deus, ele muito permite, às vezes, essas situações na nossa vida, né? Da gente passar, porque Deus quer gerar testemunho em nós. Deus, ele quer que a gente seja fortalecido, né? Ele não quer que a gente vive uma vida ali no raso, né? Ali pelas águas nos tornozelos, mas ele quer que a gente gere testemunhos. Se você não gerar testemunhos, Deus não livrar você ali na cova, né? Não da cova, como que a gente vai gerar testemunho? O testemunho, ele vem para te fortalecer. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, é tão bom você ter um testemunho de algo grande, maravilhoso, né? Tremendo que Deus fez na sua vida. Como que Deus vai gerar um testemunho em você se você não passar, né, por situações que você vai ter que passar. Não é o seu irmão da direita, não é o seu irmão da esquerda, não é o seu familiar, não é o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, mas vai ser você que Deus vai querer que te moldar. É através do testemunho que Deus nos fortalece, que Deus nos molda e que a gente cresce espiritualmente. Sem testemunho é impossível crescer espiritualmente.
espiritualmente. Sem testemunho é impossível você ter uma vida, né, mais profunda com Deus, mais mergulhando na presença de Deus, né? Que a gente venha querer sim ter uma vida ali mais no profundo, né? Não no raso, né? Através do quê? Do fortalecimento, né? Que o Senhor vem nos dando através dos testemunhos. Para quando chegar lá na frente e você tiver uma situação difícil, você vai lembrar, não, Deus já fez uma vez na minha vida, eu já venci uma vez e Ele vai fazer de novo e eu vou vencer de novo. É essa a esperança que a gente tem que ter no nosso coração. Que a gente passa por situações difíceis, sim, mas é nas situações difíceis que o Senhor está conosco e Ele nunca nos abandona e que Ele não vai nos desamparar. Ele simplesmente quer nos fortalecer e nos moldar. Então que nas situações difíceis a gente não venha se questionar, não venha murmurar, mas venha confiar que aonde a gente estiver, Deus vai estar conosco. E Ele que nos livra e que nos guarda. Era essa a breve palavra que eu queria estar aqui compartilhando nesta tarde. Que o Senhor possa falar no seu coração, que essa palavra venha dar frutos, né? Se você está passando por uma situação em que você questiona, né, o que você está vivendo, por que que Deus tem permitido, que você venha descansar, venha fazer, né, como Daniel fez, não murmurar, não se perguntar os porquês, não se questionar, mas confiar que Deus, se Deus te colocou ali, é porque Ele vai dar a vitória e porque você vai vencer. Nós iremos vencer em nome de Jesus. Era essa breve palavra que eu queria estar aqui compartilhando. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.